Boa noite, pessoal. Hoje, nossa primeira aula, live, né? Na verdade, conversa. Será tudo isso, uma live, uma aula, uma conversa. Me falem aí se estão me ouvindo tranquilamente, se meu ventilador aqui atrás está atrapalhando. A Jéssica já chegou. Oi, Gabriel. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite. Estou feliz porque estou te vendo. As duas últimas lives que eu fiz, eu Eu tava vendo. conversei narcisicamente aqui comigo, comigo mesmo. Bom, então estou Tu estás te já vendo? comecei. Oi? Tu estás te vendo? Estou me vendo e estou te vendo, Ah, tá, perfeito. tá? Eu tô com um ventilador aqui atrás. Tá atrapalhando a minha voz? Nadinha. Tá bom, então. Bom, Jéssica, como a gente está fazendo essa live aqui pelo meu perfil, né? Eu gostaria de começar com você se apresentando, tá? Aí a gente apresenta o projeto e vamos dando a continuidade. Quando você for falando, eu vou mutar aqui a minha voz para a gente ouvir melhor ainda, tá bom? Perfeito. Meu nome é Jéssica, eu sou de Belém do Pará. Eu sou psicanalista e sou professora universitária também. A minha área de atuação, de pesquisa universitária é psicanálise, estética, psicopatologia, são as áreas que eu enveredo pela psicanálise. E também, por vezes, pela psicologia, por conta da psicopatologia. Tenho mestrado, doutorado em psicanálise pela Universidade Federal aqui do Pará. Passei um tempo fora na Universidade de Paris 7, fazendo um doutorado de sanduíche também, especificamente no programa de psicanálise e de psicopatologia da Paris 7. Estou agora desenvolvendo não, né? Preparando o meu projeto de pós-doc, porque se a gente parar já era. Para voltar é complicado. Então tem que emendar uma coisa na outra. E sou professora na Faculdade de Estácio de Belém, aqui em Belém. E é isso, basicamente. Bom, só isso, né? Só isso. Então, vocês vejam que eu sou aqui um mero... eu não quero atrapalhá-la, tá, Jéssica? Bom, quero aqui agradecê-la muito por você ter aceitado essa proposta. Eu estou bastante feliz, bastante entusiasmado. Sou apaixonado por psicanálise. Geralmente, eu acho que todo mundo que é meio apaixonado por psicanálise é um pouco doido também, né? É verdade. Pelas próprias loucuras, pretende, vai estudando, né, para se entender e entender dos outros. E sou apaixonado por literatura, né? E vejo que você, além de uma pessoa muito erudita e muito competente na psicanálise, que infelizmente não é algo que a gente encontra o tempo todo, infelizmente, né? O pessoal da psicanálise que eu tenho contato. Mas, e você, assim, eu sempre conversei isso com os meus amigos, né? Eu não confio em um terapeuta aí em todas as áreas da terapia, tá? Que não seja um profundo leitor de literatura. Eu Não não, tem como. eu não confio mesmo. Sim. E a gente sabe, né? Tem até aquele livro famoso do Rouanet, né? Freud e seus amigos, etc. Sim. Esses três amigos, né? Então, assim, eu acho que a gente poderia falar um pouco disso antes de entrar no livro especificamente. Qual que é, de fato, a importância da literatura para o psicanalista e vice-versa, né? A gente sabe que, principalmente no século XX, a crítica literária e a literatura em si, ela se valeu da psicanálise de maneira, assim, né, avassaladora, avassaladora. Né? Os próprios críticos literários, dos grandes, não tem um
que ou endossou, ou criticou, mas falou. Não, não deixou de passar. E ela entrou também no fazer literário. Uhum. Não só na crítica, mas no fazer literário. Então, não é só uma importância para o psicanalista, é também uma importância para o leitor de literatura, para o escritor, para o crítico literário. Né? Eu queria que você falasse isso da parte da psicanálise. Antes de eu falar sobre isso, eu tenho que dizer publicamente aqui que eu estou devolvendo, na verdade, um favor, né? Porque tu aceitaste escrever um capítulo para o livro que eu estou organizando, né? Então, eu não poderia jamais dizer não diante da tua generosidade, inclusive, de escrever um capítulo. Que eu já posso dizer para quem está aqui nos escutando que eu já li uma parte e está, assim, excepcional. Não vejo a hora de estar tudo organizadinho para a gente conseguir publicar logo o livro. Bom, a importância da literatura para a psicanálise, ela é uma importância desde os primórdios, porque o Freud, ele era um homem literato, né? Então ele era um profundo conhecedor de literatura universal clássica. O Freud era um autodidata, e o Freud lia muito desde berço. O Freud, só para tu teres uma ideia, é uma coisa que eu sempre conto, porque realmente é uma coisa, não sei, é um diferencial que eu... Ainda mais hoje em dia, eu não vejo mais isso hoje em dia. O Freud menino, o Freud criança, ele aprendeu espanhol para ler Cervantes, né? Então, o Freud falava alemão. Bora lá, o Freud falava alemão. E o Freud foi aprender espanhol para ler um autor que ele queria ler muito. Ele criança, eu não estou falando do Freud, um adulto que teve aula com o professor. Eu estou falando de um Freud autodidata, que pegava os livros para aprender várias línguas, né? Então, isso no século XIX, né, Jéssica? Desculpa te cortar. Não exatamente. tem, né, Duolingo, não tem nada, não. É dicionário e vamos para cima. Tanto que é uma coisa até interessante que eu adoro a parte biográfica do Freud, eu realmente gosto, principalmente do início da vida dele, dos primórdios, porque ele realmente foi uma criança muito investida pela mãe dele. Se a gente parar para pensar, os Freuds, eles eram muito pobres, paupérrimos de fato. E eles tinham vários filhos, e o Freud ele tinha um quarto só para ele, e os outros irmãos tinham que ficar se agrupando na casa, né, dando um jeito lá onde é que eles iam dormir. Por que ele tinha um quarto só para ele? Porque a mãe dele já enxergava que ele tinha uma coisa diferenciada, segundo o olhar dela, é claro, né? E que ele precisava de paz para estudar. Então o Freud ele tinha um pequeno escritório. O quarto dele é um pequeno escritório. Tem uma cena que todo mundo conta que ela realmente aconteceu, que o Freud, muito pequeno, ele estava estudando no quarto dele, barra escritório, e a irmã dele estava enlouquecidamente tocando piano lá embaixo. E aí e olha só, estava tudo fechado, mas ele chega lá embaixo com a mãe dele e fala: sim, mãe, eu não estou conseguindo me concentrar, porque ela está tocando muito alto. Dá um jeito aí nesse piano. E eu estou falando de uma criança. E no outro dia o piano saiu da casa dos Freud. Só para que ele pudesse ter paz para poder estudar, né? Então, o Freud, ele já enxergava que os poetas, os grandes literários, eles sabiam muito sobre a alma humana de uma maneira que talvez ninguém soubesse. Ele falou isso várias vezes ao longo da psicanálise, né? E até uma coisa interessante, porque gostavam muito de fazer uma espécie de patografia, né? Que é você ler a obra do autor através da biografia dele. Então, se o Nietzsche teve as problemáticas que ele teve na vida dele pessoal, é por isso que ele criou aquela filosofia. E o Freud sempre foi um pouco contra isso, porque ele achava que era reduzir demais uma obra, né, de um autor, principalmente se fosse literário. O que é até interessante, porque ele faz uma leitura um pouco biográfica do Dostoiévski, quando ele vai escrever um texto do Dostoiévski e o parricídio, né? Não tentando reduzir, mas já de alguma maneira também reduzindo. Então é aquela coisa, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas ele sempre lutou também muito contra isso, justamente por enxergar a grandiosidade da literatura. Tem um texto do Freud, diante dos diversos, mas um que eu gosto muito porque ele deixa isso mais claro, em que ele faz todo um tratado sobre a feminilidade e a sexualidade feminina, que é um texto de 33 que se chama Conferência de Feminilidade. E aí, no final da conferência, ele diz literalmente isso. Bom, eu acho que eu não trouxe nada de novo para os senhores. E se os senhores quiserem saber mais alguma coisa sobre a feminilidade, ou investiguem a própria vida de vocês, ou perguntem aos poetas. Porque certamente eles sabem muito mais do que qualquer um psicanalista jamais poderia saber. Então, o Freud reconhecia algo que é até interessante
vê hoje em dia como algumas pessoas criticam Freud por uma coisa que ele próprio já colocava em voga dentro da psicanálise, que é você não tentar diminuir o alcance literário em relação à grandiosidade da humanidade da alma humana. Então, se eu quero saber sobre ciúme na psicanálise, se eu for ler Machado de Assis, né, Dom Casmurro, e enxergar toda a psicologia ou psicopatologia também do Bentinho, a maneira como o Machado explica quem é o Bentinho me fornece muitos componentes para eu entender clinicamente o que é o ciúme na psicanálise. Então era isso que o Freud queria dizer. Beleza, a gente pode fazer uma sistematização conceitual, a gente pode fazer uma caracterização clínica, a gente pode ver quais são as estruturas dos pacientes, mas eu preciso ter uma explicação humana do porquê que determinado sujeito funciona assim. E todos os poetas e grandes literários universais já fizeram isso, né? Então, essa é a importância. A importância para o Freud é uma explicação sobre a alma humana e uma não redução de uma problemática, quase que patográfica. Como se você tivesse que aplicar a psicanálise na literatura para que você pudesse extrair alguma coisa dali. O Freud diz, não, ela já está te dando de antemão. É a gente que vai pegar emprestado alguma coisa. E aí, num segundo momento, como tu falaste, que a gente pode falar disso um pouquinho também, é o outro movimento. Se a psicanálise, no primeiro momento, ela bebe de fontes literárias, inclusive para fazer toda a sua sistematização conceitual, no segundo momento a literatura também vai passar por ela e vai beber muito de fonte psicanalítica, né? Se a gente parar para pensar, é claro que a gente está falando de literatura, mas o mundo pós-psicanalítico, ele foi completamente, assim, ele enveredou completamente pelas problemáticas que o Freud foi abordando conceitualmente na psicanálise. A arte dos grandes artistas, o cinema, a literatura, todos esses caminhos estéticos, eles beberam na psicanálise. Você assim, não tem como pensar no cinema hoje em dia sem esse enveredamento pela psicanálise. É uma coisa assim gritante. Você pega o cinema, sei lá, de qualquer um. O de Allen, Hitchcock, o próprio Haneke, que eu gosto muito. É impossível você não enxergar uma leitura psicanalítica ali de alguma maneira. Então, eu acho que não somente, né, essas áreas, mas o mundo ele não passou mais incólume a psicanálise. Até mesmo o nosso linguajar, ele foi sendo transformado também pela psicanálise, mesmo que a gente nem saiba. Mesmo que a gente usa hoje determinados jargões que a gente nem sabe a origem, mas foi um senhor, velhinho, que deixou todas essas sementes ali para que a gente pudesse, obviamente, se apropriar mais tarde. Uma última coisa, antes de a gente entrar de fato no livro, o outro Maria Carpo, lá na História da Literatura Ocidental, quando ele vai entrar no mundo contemporâneo, né? Ele também é um escrito por Freud, não é isso? Sim, e assim, ele deixa muito claro que em todo o período novo que ele vai entrar, ele faz, e o outro Maria Carpo era um ensaísta de primeira, né? Ele faz uma espécie assim de prelúdio daquele século, daquilo que ele vai tratar. E eu lembro que a primeira vez que eu li me marcou muito, porque ele falou, esse é um século de Nietzsche, de Freud e de Marx, né? É verdade, é verdade. É verdade. Claro que, assim, um dos primeiros autores que falou isso foi o Paulo Ricoeur, né, nos Mestres da Suspeita, que também não está errado, e que é isso, né? Culturalmente, fora as grandes guerras, etc., este é o século de Nietzsche, de Freud e de Marx. Sim. Sim. Queremos ou não, obviamente que a gente vai analisar melhor ou pior, mas claro, assim, será o próximo livro, né? Mas eles estão no subsolo da nossa cultura. É verdade. Né? Não só o cada Freud, um com peculiaridade, né? Porque é isso que você está falando, mesmo que a gente não goste de determinadas questões, mas tá ali, tá imbrincado de alguma maneira. Você não tem como, você não tem como passar incólume a isso, você tem que olhar para isso de alguma forma. Sim, sim. E tá no senso comum, né? Como você falou, na linguagem. Não só o Freud, mas o Nietzsche, né? As pessoas falam de Nietzsche, incrível, né? Jovens leem Nietzsche,
Um troço assim, e as pessoas falam de mais-valia, falam da gramática do Marx, né? Mas não conhecem, não compreendem, às vezes nunca leram Marx, nunca vão ler na vida. Então, assim, são autores. O Freud, eu falo muito isso na universidade também para os meus colegas. Não tem como passar pelo Freud. O Freud, ele é uma das colunas pós-século XX. Já era, tá aí, tem que estudá-lo. O Paul Ricoeur fala isso também, né? É um autor que tem, ele está na cultura, ele pensou a cultura, né? É verdade. Então, a literatura, ela foi transpassada pela psicanálise, né? Assim, autores que negam isso, principalmente críticos literários, a gente vê que são os menores, assim, você não viu um grande crítico, talvez o Howard Bloom tenha um olhar mais chato, assim, mas os grandes críticos literários, todos eles falaram muito bem da psicanálise e viram a grande importância dela para com os escritores. Sim. Bom, você quer falar mais alguma coisa, Jéssica, antes da gente entrar aqui no texto? Tem um livro que tu me lembraste agora, que na verdade ele é encorpado em 2 volumes, que é inclusive um livro do Sérgio Rouanet, que é Os 10 Amigos de Freud. Quem quiser saber mais sobre esses meandros aí da história do Freud com a literatura, da psicanálise com a literatura, eu indicaria bastante, porque não é um livro, não são 2 volumes muito conhecidos, nem no meio psicanalítico, inclusive, isso é interessante, mesmo porque eles não têm mais tiragem, então você só consegue ir atrás de sebo, etc. Mas o Rouanet, ele fez um trabalho assim primoroso, porque ele vai pegar todas as espinhas dorsais que o Freud vai colocando para que, enfim, para que a gente possa de fato reconhecer isso dentro do próprio cenário psicanalítico. Vai pegar os principais autores para o Freud, literários especificamente, né? Então, os autores que o Freud gostava, tem até tipo uma carta que ficou muito conhecida porque um editor pede para o Freud os 10 melhores livros ou 10 melhores autores, né, para ele indicar, e ele faz essa lista. E até diz, olha, não é necessariamente que são os 10 melhores, mas os 10 que conseguiram me impactar de uma maneira mais interessante, né? E aí o Rouanet também ele vai atrás disso para fazer todo esse caminho. Então, realmente é um camalhaço, são 2 volumes, mas resume toda a história para quem tiver interesse. Então, é uma dica que eu deixaria. E era um autor que lia literatura contemporânea, né? Trocava cartas, tocou cartas com Thomas Mann, com Stefan Zweig, tocou cartas, inclusive, com Mário de Andrade, uma ou duas, pelo menos, mas ele respondeu Mário de Andrade aqui no Brasil. Então, assim, era um autor que estava intimamente ligado não só com esse clássico da literatura, porque conhecia muito bem, mas também com a literatura contemporânea, com a literatura do seu tempo. E assim, não era besta, né? Ele sabia o poder da literatura. Eu estou até fazendo o projeto lá de cartas, né, do Freud, no canal, e eu estou finalizando agora as cartas com os filhos, né, a primeira parte, porque depois tem um volume dedicado somente às cartas dele com a Ana Freud, que é um outro capítulo na vida dele, né? É isso, que os filhos do Freud têm a Ana Freud. E aí, numa das cartas que ele envia pro Ernest Freud, ele deixa escapar que toda noite, já quando ele já tinha ali uns 70 e poucos anos, toda noite ele fazia questão de ler um romance, como ele chamava, né? Um romance bobo, porque era rápido, ele conseguia finalizar numa noite. Né? Então, por que era um romance bobo? Porque era contemporâneo a ele. Então, era o que estava saindo ali naquele momento e ele ia lá e ia ler toda noite ele fazia isso. Uma coisa também muito importante, né? Já que a gente está falando de literatura. O Freud, isso é muito interessante, porque principalmente no meio conservador, as pessoas têm muito ranço do Freud, né? Porque tem uma visão de que ele é um demônio que perverteu toda a humanidade. É basicamente isso. Então, as pessoas, elas têm um espantalho, por vezes, que não é nada fidedigno. Por exemplo, você pega alguns autores hoje, contemporâneos, progressistas, etc., você vê que, por vezes, não tem nenhum tipo de envergadura intelectual, não tem nada de cultura. Você consegue ver que é simplesmente alguém que você consegue tirar fácil.
O Freud não é esse sujeito, mesmo que você odeie o Freud. O Nietzsche também não era, né? Sim, O próprio sim, Marx não era. O Marx era muito sim, inteligente, muito intelectual, né? Então, mesmo que vocês odeiem esses caras, vocês estão falando de intelectuais, de fato. De pessoas que tinham uma produção, inclusive, acadêmica, literária muito grande. E, assim, o Freud, ele lia de tudo e muito. É um cara, por exemplo, que trabalhava no mínimo 9 horas por dia atendendo no consultório, e mesmo assim, todos os dias ele estava lendo. E não é ler, tipo assim, ler um capítulo, ler um livro por vezes. Então, tem que ir com um pouquinho de calma. É por isso que eu falo realmente, isso é muito triste, porque eu vejo pessoas, por vezes, defendendo coisas corretas, mas não sabendo defender da melhor maneira possível. E uma delas é tentar bater sem conhecer. É a pior coisa que você pode fazer. Porque você perde para pessoas que você não deveria perder, porque por vezes não tem valores consolidados, mas por conhecerem determinados autores, elas podem te desbancar rapidamente. Eu sempre falo isso, né? Se um Christian Dunker, que é alguém que, sei lá, não poderia pensar mais diferente dessa criatura no mundo, se um Christian Dunker pega um livro do Darren Poe, como eu peguei, ele vai acabar com o Darren Poe. É verdade. E é muito triste falar isso, porque eu queria que o Darren Poe acabasse com o Christian Dunker, mas ele não ia conseguir fazer isso com aquele livro. Meu Deus! Sabe? Ah, olha, Jéssica, eu acho maravilhoso você pontuar isso, tá? Principalmente por eu ser essa pessoa mais ligada à direita, por mais que, assim, eu seja... Não sou tão bem visto assim, mas as pessoas rotulam, né? Não tem o que fazer, não tem o que fazer mesmo. E certos rótulos eu agradeço mesmo. Uhum. Mas aqui é até um preconceito, assim, quando o sujeito começa a falar muito mal de Freud, assim, eu já percebo que é alguém raso. Sim. De verdade, de verdade. Porque não tem como, não tem como. Uhum. Para começar eu tenho aqui a edição em espanhol, né, que tem a introdução do Ortega García, olha aí que coisa, Sim. né, um autor capturado pela direita. Está aqui do lado, inclusive, aqui, os 3 volumes em espanhol. Então, assim, primeira coisa. A Marrotu, essa daí? Isso. Ah, tá. Primeira coisa. O sujeito tem uma obra. Uhum. Então, assim, você tem aí atrás várias obras completas, né, da Estandarte, da Autêntica, agora saindo da Companhia das Letras. Então, Uhum. o sujeito tem uma obra. É verdade. É a primeira coisa. Se o sujeito tem uma obra, a gente precisa analisá-la, lê-la. Depois a gente vai, porque assim, isso é a qualquer autor. Sempre quando alguém vem falar para mim de qualquer autor, eu falo, tá, você está falando do freudismo ou você está falando do Freud? Você está falando do calvinismo ou você está falando de Calvino? Você está falando, sei lá, do yuganismo ou você está falando de Jung? Enfim, Perfeito. né? Porque me mostra isso aí no texto do Freud. Perfeito. Eu estava uma aula na universidade, e aí uma menina estava apresentando um trabalho, e aí ela falou, porque o Gilberto Freire é racista. Eu esperei a menina terminar de falar, eu falei, tá bom, tudo bem. Aonde que o Gilberto Freire foi racista? Estamos aqui na universidade, isso pressupõe, né, um certo rigor. Mostra, né? Mostra o texto, e ali... Porque, assim, uma coisa é os estudos freirianos, né? O que falaram a respeito de Gilberto Freire e etc. Mas outra coisa é o que o Gilberto Freire escreveu, a gente precisa analisar. Agora, me mostra em algum texto dele em que momento ele falou assim. Porque pelo que eu li e pelo que eu conheço, é o contrário. Uhum. Então, assim, o que o Délipo fez aqui é vergonhoso. Né? E é engraçado, assim, que não é só o Délipo. Mas eu vejo pessoas progressistas falando do Freud, de que ele dormiu com não sei quem, de que pegava não sei quem. É verdade. Gente, pelo amor de Deus, tem infinitas. Você pega a biografia do Peter Way, desmente isso. Você pega a biografia lá da Elizabeth, desmente isso. Gente. Sim, é Né? verdade. Então, assim, é uma burrice à direita e à esquerda.
que a gente espera que pelo menos essa série de lives ajude o pessoal, né? Que assim tem esse eu tenho uma teoria de que esse preconceito pelo lado da direita, tá? Uhum. É um preconceito assim, não é um vitimismo, mas é uma vergonha perante a envergadura do Floyd, porque ele foi um gigante, Uhum. sabe? E Sim, assim, fica tentando tacar pedra em avião mesmo. Cara, o sim. cara foi um gigante, né? Os autores que eu vi o criticando tão bem foram tão gigantes quanto ele. Uhum. Então, assim, leram com respeito, com admiração, entraram erros aqui e ali, mas, assim, não é de qualquer jeito que se faz as coisas, né? Verdade. É verdade. E é isso, né? Também demanda tempo. E você já vê que, como tu falaste, já vê que é uma coisa muito rasa, porque não teve nem tempo hábil para alguém que não é especialista, para ter todo esse emaranhado de coisas de que se sabe, de determinadas coisas. Você não teve nem tempo para estudar isso. Porque, por vezes, quem vive para estudar isso não consegue estudar tudo que dirá você que estuda 50 outras coisas, sabe? Então, por isso, só por uma questão lógica, já se tira daí que é isso, é espantalho. Você está batendo espantalho, você está pegando frases feitas que são disseminadas e você também está fazendo isso. É basicamente, né? Assim, ainda mais um cara que mostrou, né, tantas coisas quanto ele mostrou. A galera vai bater mesmo, né? Bom, Jéssica, eu tinha visto que você recém leu aí o Turgenev, né? E Eu até te perguntar se foi uma releitura ou se foi uma leitura pela primeira vez. E aí me veio essa ideia, eu já queria fazer um projeto mais ou menos parecido com isso, mas eu não queria fazer sozinho, porque o meu conhecimento de psicanálise é aquilo que a gente fala, né? Aquela psicanálise do boteco. Estou estudando mais profundamente agora que voltei para a academia, uhum. mas do ponto Tu de fazes vista história, mais... Oi? Mais tu fazes filosófico, história. exatamente. É. Mas, assim, eu não tenho uma parte clínica, que é um dos três pilares da psicanálise. É Uhum. óbvio, né? Sou um estudante, né, à distância. Então, eu falei, Mas pô, sabes vou que convidar. muitos teóricos grandes da psicanálise, eles não são clínicos, né? Muitos mesmo. Sim, Aqui mesmo em Belém, talvez o maior nome que não é clínico é o professor Hernani Chaves, que é inclusive um dos tradutores atuais da Autêntica, né? Que traduz em Freud direto do alemão. E o Hernani Chaves, ele é um grande nome na própria filosofia e na psicanálise, né? Então, a gente tem também o Garcia Rosa, enfim, a gente tem inúmeros caras que são somente teóricos da pscanálise. E que, por vezes, é isso, precisa também. não, engraçado que o Garcia Rosa escreveu ficção também, né? Sim. Isso é muito legal, né? Ficção policial de primeira linha. Então, e aí eu queria te ouvir sobre o Turgenev, como é que foi esse contato. Tu já falou que, assim, que lê muita literatura, que trabalhou isso com seus alunos. É a Uhum. gente fazendo essa introdução a partir do Turgenev, para a gente entrar mesmo de fato no livro. Beleza. Então, vou falar porque que eu li agora há pouco tempo. Não é uma releitura, foi uma leitura, né, que eu fiz. Primeiro porque, diante da obra do Turgenev que eu vi, o mais aclamado é justamente Pais e Filhos. Ele já estava na minha estante há bastante tempo, porque eu acompanho alguns perfis literários, né? Dentre eles, o da Tatiana Feltrin, que eu acho que tu deves conhecer, que eu gosto muito da Tatiana. E a Tatiana já tinha feito uma resenha sobre ele, já tinha falado sobre ele, e eu fiquei encantada com a resenha dela e com o que ela falou do livro. Engraçado que quando eu vi o vídeo dela a primeira vez, eu pulei, porque ela tem uma parte que ela fala, olha, agora vai entrar o spoiler do final. Eu falei, não, eu vou ter que ler para depois voltar pro vídeo dela. E aí, por conta da temática, e também porque eu já queria ler, enfim, outro autor que não Dostoiévski, né, na literatura russa, eu fui para o Pais e Filhos. Porque tem muita, assim, basicamente tem muita coisa a ver com o que eu estou escrevendo agora, teoricamente, na psicanálise. Eu estou fazendo Legal. um projeto de pós-doutorado, como eu falei, né, logo no início, e esse projeto, especificamente, eu quero submeter para uma cadeira na USP da área do direito, porque eu quero trabalhar com uma professora lá do direito da USP. E ele tem a ver com a figura paterna diante de menores infratores. Então, Muito essa legal. questão da autoridade, pois é, essa questão da autoridade, essa questão, enfim,
desse conflito, né, geracional. E aí eu lembrei do Pais e Filhos. E aí eu fui ler. Li num fôlego só, não é uma leitura, assim, para mim, não sei. Eu não achei uma leitura difícil. Eu nunca tinha lido nada do Turgenev, né? Então foi o primeiro livro que eu li dele. Eu não achei uma leitura difícil, mas eu achei uma leitura densa, diferente. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade com os autores russos, justamente o nome dos personagens. Eu preciso anotar, senão ou eu dou apelido ou eu fico anotando, não adianta. Porque é muito nome estranho, né? Muito. Não sei como é que tu fazes, pra ti é natural? Eu dou apelido também. Eu invento outro nome. É impossível. Poder... a gente não sabe a língua, não somos nativos, né? Só recentemente eu fui descobrir que não se fala Tolstói, se fala Tolstói, Dostoiévski com A. O Dust, eu já sabia, eu não sabia do Tolstói. Tolstói? A mesma coisa, com o A é aberto, né? Como é que você... Vou falar disso depois. E aí, eu fui ler, enfim, e li numa porrada só. Né? Eu fiquei realmente fissurada. Eu odiei, continuo odiando, mas eu senti um pouquinho de pena no final. Não sei se a gente pode dar spoiler aqui, eu acho que pode, né? Eu fiquei pensando isso o dia todo, e spoiler aí. Pode, quem né? quiser, faz igual você, né? Vai lá ler o livro, volta. Mesmo mas que você comentar o livro, então não tem como não dar spoiler, né? É um clássico também, né? Exatamente. É um livro de 1862, né? Para quem nunca leu, enfim, que é acho que isso tu pode comentar, que certamente tu sabes muito mais sobre isso do que eu. Tinha um momento complicado ali na Rússia nesse período, né? Então, é isso, a história que o Turgenev resolve contar naquele momento não é à toa também, ele estava imerso em algumas questões ali históricas que estavam permeando a Rússia. E aí eu fiquei com ódio daquele personagem, que pra mim é o personagem principal. Dizem que é engraçado, né? Alguns dizem que é o Nikolai, outros dizem que é o Arkady. Pra mim o personagem principal é o Bazarov, né? Pra ti também, né? E aí eu fiquei com ódio, porque é isso, ele reúne pra mim todos os adjetivos disso que a gente está vendo hoje, principalmente na juventude. É engraçado porque ele mesmo diz que ele já não é mais tão jovem, mas para mim ainda é jovem. Ele tinha acabado de se formar ali na faculdade, então para mim ainda é um jovem. E ele reúne assim tudo que há de pior. É alguém que acha que sabe de tudo, mais que os mais velhos, não respeita a experiência do outro, é um folgado, a maneira como ele trata, inclusive, as mulheres. Mas no final, é isso, ele me pegou de uma outra maneira. Porque até mesmo no final da morte dele, ele, por vezes não dando o braço a torcer, ainda ficando com a pompa que ele ficou, eu vi que tinha alguma coisa ali que tinha sido modificada, principalmente pela relação dele com a Ana, né? Eu sempre esqueço a pronúncia, é o Ditissova. O Ditissova. Eu também tô com os nomes aqui anotados, para você ter noção. Porque pois vou inventando os nomes. E aí, enfim, eu fiquei fissurada, tanto que eu fui pesquisar um monte de coisa. Eu li o capítulo que o Nabokov faz dedicado a esse. É engraçado porque quando eu fui ler o capítulo que ele faz dedicado a Pais e Filhos, que acho que é Noções de Literatura Russa. Noções de Literatura Russa, isso. Né? Pois quando eu fui ler, é como se eu estivesse lendo novamente o próprio romance, porque ele vai pegando os trechos e aí vai dando assim um parágrafo que ele vai fazendo tipo uma análise, né? Do que o estilo do Turgenev, o que ele estava fazendo aqui. Eu aprendi, inclusive, algumas coisas interessantes. Agora o que ele está utilizando aqui é o esquema do perfil biográfico do personagem. Então, enfim, ele vai mostrando qual é, de fato, o estilo ali do Turgenev. O que me fez aprender mais sobre o autor do que necessariamente sobre Pais e Filhos. Isso também foi interessante. Legal. E certamente é um livro que eu vou reler. Tem muitas coisas, eu anotei aqui, eu também estou com o meu caderninho para a gente falar. Tem muitas coisas que a gente pode falar, mas eu queria primeiro te perguntar do porquê que tu escolheste Pais e Filhos para a gente iniciar. Foi só porque eu li há pouco tempo ou tu já tinhas alguma outra coisa em mente? Não, então, assim, Bom, eu posso falar isso daqui. Eu trabalhei uma época para o Raul Martins, né? Uhum. Eu fiz bastante coisa para ele, ajudava nas pesquisas, etc.
E teve uma época que eu tive que pesquisar muito os russos, porque era uma época que ele estava dando aula sobre o Dostoiévski. Eu acostumei tanto a falar isso, que fala agora Dostoiévski. Porque eu vi tanto professores de russo falando Dostoiévski, que engraçado quando eu até falo, assim, na faculdade ou na rua para os amigos, fico ao contrário, né? Parece que eu sou um idiota que conheço o autor. E assim, eu me apaixonei pelos russos, porque eu tinha lido aquela coisa assim, né? A Morte de Ivan Ilitch, você lê Uma Hora na Sua Vida, Crime e Castigo, os Irmãos Karamazov, enfim. O Mas Beabá, né? você não entra na história da Rússia e da história da literatura russa. E quando eu me apaixonei, assim, eu lembro que eu assisti aquela série dos Czares, que tem no Netflix, e eu fiquei impressionado pela vida do Rasputin, assim, aquele regaço que o Rasputin fez, né, nos Romanov, e assim, fui atrás da biografia. Então, assim, eu já estava embebido desse universo russo e pensando, poxa, eu preciso ler mais os russos. Aí fui ler o Gustorachov, né, do Oblomov, que é um dos livros da minha vida, assim, um calhamaço de 600 páginas de um sujeito que fica basicamente sentado, deitado numa cama. Sim. Só os russos para fazer um negócio desse. E aí eu vi que tu leu recentemente Pais e Filhos, aí me veio esse insight, etc. Falei, pô, vou fazer isso e vamos começar com Turgenev. E, assim, você obviamente viu isso, os russos gostam, e tem isso, tá? Não sei se provavelmente você viu sim. Os russos não é assim, mas eles não gostam tanto de Dostoiévski, de Tolstói, de Turgenev, porque eles falam que são autores ocidentalizados. Nossa! É incrível isso, né? Um professor lá na USP chamado Bruno Gomide, que ele estudou a recepção dos russos no mundo, assim, inclusive no Brasil, ele tem 2 livros maravilhosos, um chamado Dostoiévski na Rua do Ouvidor, ele pesquisa lá aquelas primeiras traduções do Dostoiévski pela José Olímpio, Raquel de Queiroz, enfim. Grandes intelectuais na época traduziram, né, do francês, enfim. E ele disse isso, né, que lá na Rússia, assim, eles obviamente são leituras, leem em escola, mas não tem aquela carga nacionalista russa, rural, que os russos adoram. Né? Pelo contrário, eles são mais críticos a essa questão. Os ocidentais gostam mais desses autores do que os russos. Entendi. Porque eles... Então, assim, para os ocidentais, esses autores são muito russófilos, e para os russos, esses autores são muito ocidentais. Nossa. Os russos gostam mesmo de Pushkin, gostam dos caras que, assim, não, esse cara é russo. Por que eu disse isso? Porque o Turgenev, quando ele escreve o primeiro livro dele, Memórias de um Caçador, que esse livro é mais, assim, tem a alma do russo, porque tem ali a questão rural, etc. O Tolstói, quando ele lê esse livro, ele fala, como é que eu vou escrever agora? Tolstói fala isso. E aí você... E assim, que é um sujeito brilhante, é o primeiro livro dele, um livro de memórias, meio de contos ali e tal. Então, esse é o Turgenev. Né? Esse é o Turgenev. O Nabokov fala que o Dostoiévski era meio que inimigo dele, né? Eu ia entrar nisso. O Turgenev, ele fazia meio que bullying com o Dostoiévski. Ah, é? Chamava ele de pobre. Assim, caraca! Mesmo, nas reuniõezinhas, assim, lá vem um pobrão. Né? Mas, segundo o biógrafo do Dostoiévski, que eu esqueci o nome agora, aquele de 1000 páginas lá, que você entrou no Isso, o Joseph. Ele fala que isso era uma espécie assim, de inveja do Turgenev, que ele queria escrever como todos eles ali. Eles, de fato, não queriam escrever como
E o Dostoiévski era pobre, né? Não tinha o tempo para escrever como o Tolstói, o Turgenev, o Tchekov tinham. Uhum. Então, a maneira que ele... E assim, o Belinsky, que era o grande crítico literário da época, gostava mais do Dostoiévski do que gostava desses outros autores. Claro que o Belinsky gostou muito de Memórias de um Caçador, etc., mas ele adorava o Dostoiévski. E assim, Belinsky era o Antônio Cândido da Rússia, daquele tempo, Entendi. entendeu? Então, ele fez o Dostoiévski se tornar Dostoiévski da noite pro dia. Né? Então, os escritores tinham essa meio que invejinha. Como é que vai gostar desse pobrão aí e tal? Que o Dostoiévski era realmente um sujeito, assim, classe B mesmo. Né? Tá, eu falei demais, né? Então, enfim, foi por conta disso que eu achei legal da gente começar com esse livro. E esse livro é, de fato, uma obra-prima. Sim, é perfeito. Ele moldou a maneira de se escrever romances na França, que ele foi muito lido na França. Ele moldou a maneira de se escrever romances. O próprio Nabokov fala bastante disso, né? O Turgenev, ele tem uma técnica literária, uma estilística, que o Rubens Figueiredo, que é o tradutor pela Companhia das Letras, Essa daqui, inclusive né? eu tive a oportunidade, de conhecê-lo lá por conta do Clube do Raul. Ah, legal. Muito legal. E ele disse que deu muito trabalho para ele trazer essa estilística, porque assim, ele quase não usa os conectivos do que na prosa. E a gente sabe que isso é muito difícil, é muito difícil, né? É o que a gente chama na linguística esse queísmo. A gente vai falando que. E o Turgenev, ele tem uma estilística, primeiro por essa questão que é uma estilística muito leve, muito natural, e não são romanções, né? Ele não escreveu uns Irmãos Karamazov, ele não escreveu um Guerra e Paz, um Oblomov. Assim, o livro é 200 páginas, né? É razoavelmente curto, né? E assim, ó, pra você ver, eu reli dentre ontem e hoje, igual você, assim. Falei, pô, vou pegar para reler. E é tão gostoso que tu vai relendo, e assim, é uma das questões da técnica. Eu falei, pensei, assim, vou trazer um pouco mais de questões de técnica, e aí a Jéssica vem com a questão mais da psicanálise. Mas você percebe que ele em nenhum momento deixa a peteca cair, porque quando a narrativa vai ficando meio tediosa, ele aparece com um personagem novo. Sim, isso é muito engraçado. Isso é muito engraçado. Muito legal isso, né? Parece que ele tem assim um quadro que ele olha de fora, e estão todas as peças lá, e ele só vai montando as peças. Parece que já está tudo programado, sabe? É muito interessante mesmo. Não fica com lacunas. Oi? Não fica com lacunas, né? Não. Ele já começa o livro com os dois chegando na fazenda, porque ele está usando uma técnica que é muito usada no cinema também, você sabe disso melhor do que eu, que está colocando o leitor junto no romance. O narrador, que nesse caso é um narrador onisciente, né? Ele está apresentando para o leitor aquele ambiente. Não é um Kafka que começa, Gregor Samsa acordou, metamorfose, já na cara. Não, ele está te ambientando. E você está chegando junto com os dois, a fazenda, conhecendo ali os primeiros personagens, o pai, o tio, e aí quando aquele negócio fica meio tedioso tal, aparece uma espécie de empregada, que não é meio assim empregada, né? Vai sabendo. Ele sempre vai, e quando ele apresenta um personagem novo, ele sempre coloca diferencial nesse personagem, que a gente fica assim, quase como que novela mexicana mesmo. Tá, e aí, né? Continua falando aí que esse negócio tá interessante, vai vir mais caldo, assim. E ele, enfim, isso é muito difícil de se fazer narrativamente, Eu não sei se pra ti ficou, mas pra mim ficou bastante. Que na medida em que eu ia lendo as cenas, os diálogos, etc., automaticamente, e olha que eu não faço isso com muitos livros não, mas automaticamente eu ia
criando imagens com as cenas na minha cabeça, como se eu estivesse vendo um filme, sabe? E eu acho que só foi possível, de fato, pela maneira como ele vai construindo, de fato. É isso. Eu consegui ir criando toda a história em imagens na minha cabeça. Uma coisa tão interessante. Tanto que eu fui pesquisar, eu não sei se eu realmente não achei ou se não tem. Eu não sei se tu sabes também dessa informação. Mas eu acho que não tem nenhum filme baseado nesse livro. Ou tem? Eu fui pesquisar também, não encontrei. Eu Pois encontrei é. assim, uns títulos, né? Mas uns negócios mais russos, mais estranhos. E eu achei muito estranho isso também. O que você acha Pois disso? é, porque é um clássico, né? É o mais conhecido dele. E eu achei bem estranho não ter ainda uma adaptação para o cinema. E seria, né, desculpa a expressão, que é uma puta adaptação, né? Exatamente, exatamente. Foi porque é isso, porque eu consegui ficar imaginando as cenas, colocando imagens, que eu falei, nossa, eu quero ver isso em filme também. Só Sim. que não tem, não sei, que Não, loucura. seria uma puta adaptação, seria uma puta adaptação. Ô, Jéssica, a primeira questão que eu coloquei aqui para a gente olhar tanto da maneira literária quanto da maneira psicanalítica é a questão da linguagem entre as gerações. Uhum, A linguagem tanto literal, né, que é sim. essa que a gente fala, que é diferente, e o Turgenev faz questão de colocar essa diferença Uhum, o tempo sim, todo, principalmente sim. no começo. Os jovens, os dois personagens principais, né, eles falam diferente dos tios, Uhum, né? É, é, eu até coloquei aqui, se der tempo a gente lê aqui uma parte, uma cena do pai do, do do pai do Arcade, Arcade? que aquele momento que ele se senta na varanda, quando o Arcade está indo embora, e ele faz uma espécie de um monólogo, né? Uhum, E aí ele fala que aquilo, ele também passou isso com a mãe dele, né? Que uhum. ele falava e a mãe não entendia. Eu tô até me emocionando, porque isso é muito bonito, É, e olha assim, a beleza do Turgenev de captar essa questão da linguagem entre as gerações, que é um troço. Esse livro parece que foi escrito ontem, né? é verdade. Saiu essa Sabes semana. onde eu senti mais isso, onde eu vi mais isso, e a parte realmente que mais me tocou foi quando tem os diálogos e as cenas entre o Bazarov e os pais dele, principalmente com o pai dele. Cara, aquilo ali me arrasou de uma maneira. É por isso que eu fiquei com mais ódio dele. Porque eu falei, nossa, por que ele trata esse senhor assim? Esse senhor é devoto a ele, sabe? Ele só quer o bem dele. E ele é um escroto com ele o tempo inteiro, é impressionante. E aí eu E essa consegui ver mais ou diferença menos. da linguagem, né? A É maneira que o isso. pai dele fala, a maneira que ele responde. Exatamente, é isso. E eu acho que por isso também, logo quando eu vi, né, enfim, eu vi falarem sobre esse livro, né, eu vi a Tatiana falar sobre esse livro, depois eu vi algumas outras pessoas falarem sobre esse livro, e eu vi do que se tratava, e por isso que eu quis ler, porque eu consegui trazer muito para isso, para o que a gente vive hoje, para o contemporâneo, para o atual, né, em que a gente realmente tem. Aí talvez seja uma questão até para se pensar, não sei se a gente, em algum momento, a gente deixou de ter isso, se em algum momento isso não foi realmente dessa maneira, em que a gente tem conflitos geracionais muito acirrados. Acho que essa que é a grande questão. Inclusive através da própria linguagem. Porque se a gente. Olha que coisa interessante, né? A gente hoje, se a gente pega, sei lá, um pai, não sei, né? Um pai ali dos seus 40, 50 anos, e você, ou então 60 anos, você pega um filho dos seus 18, 20, até 25 anos, talvez, e você vê a maneira como eles conversam, como eles dialogam, vocês veem, a gente vê por vezes que o que há ali é uma incompreensão do que está sendo dito. Um não consegue entender o outro. E não é simplesmente, isso que é o mais interessante, não é simplesmente porque um mais velho não consegue se adequar ao dialeto do mais jovem. É o mais jovem não consegue compreender determinadas noções que o mais velho queria passar, queria fazer com que ele olhasse. Né? Então, Sim, por isso que quando tem ali os diálogos, principalmente do Bazarov com o Pavel, né, que é o tio do sim. Arkady,
engraçadíssimo. Ali, pra mim, é o alívio cômico, né, do livro. Aquele duelo não existe, aquele duelo. Não, aquele momento que ele solta as estribeiras mesmo, né? Ah! Eu ri muito alto, assim. Exato. Não, Já não aguentava mais, né? Eu precisava falar. 30 milhões aquele duelo. Não existe aquilo, velho. Enfim, mas você vê que é uma incompreensão de fato. Né? Não é simplesmente troca de palavras, não é isso. Porque se fosse isso, seria até mais fácil. Mas Sim. é uma incompreensão de lugares. Aí que é o ponto central. Por que aí é o ponto central? Porque isso, basicamente, é o que a gente vê no dia a dia da clínica. Quer ver uma coisa bem interessante? É óbvio, e é isso que é o mais interessante. A galera acha que o Freud ele focou na relação entre pais e filhos, no sentido, tudo é culpa dos pais, os filhos são problemáticos porque os pais é que fizeram que eles fossem problemáticos. Cara, o Freud não inventou a roda. É isso, eu tô lendo Turgenev que falava isso em 1862. Perfeito, perfeito. Então, isso é o basilar, porque o Freud simplesmente, ele se deparou tanto com a literatura, mas quanto com a clínica, né, os pacientes que ele atendia, e ele conseguiu enxergar e escutar o que estava sendo posto ali. Né? Então, por que realmente quando os pacientes vêm aqui no meu consultório, eles se queixam muito, falam muito, sofrem muito pelas relações que eles tiveram ou por vezes ainda têm com os pais? O que tem de tão forte nessa relação que faz com que pessoas de 40 e 50 anos de idade ainda relatem vivências que elas tiveram com 5, 6 anos de idade? Tem que ser alguma coisa muito forte para que você continue, voltando o tempo inteiro para aquelas cenas iniciais. Então, quando os pacientes chegam no consultório, é com isso que a gente se depara. Então, eu me deparo, por exemplo, com uma narrativa e com um relato que, para quem está de fora, consegue entender muito bem, assim, tudo que estava sendo posto. Eu consigo entender o que o Bazarov me diz, eu consigo entender o que o Pavel me diz, mas eles não conseguem se entender. Essa que é a questão. Porque aí vai entrar com um conflito. E claro que a maioria, né, das pessoas que fazem as críticas, etc., vão focar simplesmente numa questão geracional, mas é uma questão psíquica. Porque um jovem, ele precisa, por vezes, duelar com aquele mais velho para poder se afastar, para poder criar uma couraça própria. Criar o que a psicologia chama de personalidade, a gente vai chamar de estrutura psíquica, para ele tentar o máximo possível se enxergar como um sujeito. Porque senão é muito difícil a gente se enxergar como um sujeito, sendo que a gente é banhado pela linguagem do outro. Quer ver uma coisa? Vai lá, tu, obviamente, né, a gente já passou pela adolescência. Não sei se tu foste o adolescente clichê, que é o adolescente que tem problemas com os pais. Que acha com certeza. Pois é, né? Que acha que... que acha que... Olha o Matheus aí. Olha o Matheus. Que acha que os pais estão no tempo inteiro errados, que os pais não servem pra nada, que os amigos são os melhores. Imagina, né? Um moleque de 16 anos que acha que um moleque de 17 anos é a melhor pessoa do mundo. Tá completamente fora da casinha. Por isso que o jovem realmente precisa envelhecer. Mas por que se faz isso? E por que se olha dessa maneira? Porque se tentar se aproximar o máximo possível daquela figura ali, é insuportável, porque é aquilo que o Freud chamava de narcisismo das pequenas diferenças. A gente precisa se enxergar como sujeito, senão a gente não suporta. Imagina eu entender que eu sou simplesmente, entre milhões de aspas, porque não é assim, mas é talvez como eu possa enxergar, que eu sou uma cópia de uma pessoa que eu queria me afastar completamente. E isso que é o mais interessante aqui, a gente vai chegar nisso lá pro final. Por quê? Porque o Turgenev, ele vai fazendo todo o caminho para mostrar todos os conflitos e tudo que acontece nessas relações aí, para no final ele meio que falar, olha, mas no final das contas tem que acontecer uma união aí de alguma maneira, porque você vai se reconciliar com quem você é. Não é se reconciliar com seus pais, com as pessoas mais velhas, mas é se reconciliar com você. Tem uma frase que uma professora minha sempre falava em sala de aula, que eu fui demorar bastante tempo para entender. Ela dizia o seguinte: a gente passa a vida inteira, a gente jovem, passa a vida inteira lutando para se afastar do que os nossos pais são, para no final a gente repetir exatamente a mesma coisa que eles faziam e que eles eram. Uma coisa que é muito basilar pra gente: eu não tenho como ser a Jéssica hoje se eu não fosse criada pelas pessoas que me criaram. Se eu tivesse sido criada pela Madonna, pelo Paul McCartney, eu seria uma outra Jéssica. Eu só sou a Jéssica que eu sou hoje porque eu fui criada pela Júlia e pelo Léo.
Então, a gente não tem como constituir uma realidade apartada daqueles que fizeram parte da nossa vida. É impossível. E basicamente é isso que o Turgueniev faz. Não, perfeito. Fiz uma sequência aqui, mas eu vou usar o gancho que tu falou aí, porque quando você chega na casa dos Bazarovs, né? E aí você vê aquele pai meigo, religioso, que pai Exatamente. adorável, né? Exatamente. Você vê aquela mãe meiga, religiosa, mística. Uhum. E aí, se você tem 2 dedos de psicanálise, você fala, agora faz sentido desculpa a expressão, esse arrombado ser desse jeito. Exatamente. Porque ele quer ser o contra dos pais. Exatamente. Né? E no fundo, o que me deixa assim, mais irritado que esse personagem, e pra você ver como o Turgenev é um puta escritor, né? Porque ele consegue te fazer ficar irritado por um personagem. É que ele adora os pais, mas né, assim, aquele jeito carrancudo. Aquela Né? capa, né? Não, acabei de sair da universidade, sou materialista, né, com isso Meu de pai tá química. ultrapassado, ele nem é tão médico assim. Isso, Médico sou eu. exatamente, exatamente. E aí, quando o seu melhor amigo vai falar bem dos pais dele, ele o repreende, né? Não, seus pais são velhos. Engraçado, ele acabou de falar bem dos pais dele, né? Essa cena assim, é maravilhosa. Ele lembra do jantar e fala, nossa, como meus pais são adoráveis, como meu pai fica num lugar onde ele se sente bem, que minha mãe fica o tempo todo ali fazendo as coisas e tal. E aí eles estão conversando, né, um pouco antes de dormir, e o Ascard fala assim, que ele vai falar mal do tio do Ascard, aí o Ascard fala, pô, tá, mas não chama meu tio de imbecil também, meu negócio não é desse jeito, né? Aí ele fala, lá vem você defender a sua família e tal. Mas, irmão, tu acabou de fazer isso. Exatamente. E assim, não é um erro do Turgenev. Porque se você Não, fosse entrar numa aula de escrita criativa, ia falar, você entrou em contradição aí com o personagem. Não é um erro do Turgenev. Ele está mostrando como é exatamente a mente de um sujeito naquela idade. exatamente. Presunçoso daquele jeito. Ele não consegue reconhecer as próprias hipocrisias, né? É isso. As É próprias contradições. E ele faz essas contradições o tempo todo. exatamente. E aqui uma dica de crítica literária. A gente só consegue reconhecer essas contradições porque o Ascard é um personagem maravilhoso. É verdade. Porque a gente está vendo ali as diferenças. Né? Uhum. Mazarov é uma coisa, o Ascard é outro. E aí a gente, em comparação ao Ascard, fala, mas esse Mazarov tem contradição o tempo todo. Tem Exatamente. contradição o tempo todo. Porque Nieves Agora, era um gênio. Né? agora tem uma coisa bem interessante em relação ao Arcade. Eu até fiz, né, esse exercício de tentar simbolizar os personagens, né, colocando em determinados lugares, não necessariamente como se eles fossem aqueles personagens. Então, por exemplo, eu tentei fazer uma analogia aí de que o Bazarov, ele é esse pensamento progressista que corrói a mente de um jovem que é até bem criado e meio que o tira ali do eixo, né? Para mim é isso que o Bazarov é em relação ao Arcade, porque é isso, é um rapaz que tem uma boa família, né? Tem um bom pai, tem uma cabeça boa, mas vem aquele demôniozinho, sabe, para corromper a vida dele, a alma dele e o tira do eixo, porque é isso. Cara, para um jovem é muito sedutor alguém vir com determinado papinho fácil, de tipo, olha, não tem que ter responsabilidade com nada, não tem que falar de nada, tem que fazer o que quiser, é prazer Jéssica, absoluto. desculpa te cortar nessa parte, e às vezes é um jovem que não sabe tanto quanto ele diz que sabe. Lembra daquele momento em que o Bazarov vai falar da poesia do Pushkin? Aí o Ascar fala, tá, mas ele nunca disse isso. Não, mas ele falou assim. Aí o Oscar fala, não, da onde você tirou isso? Então, é um jovens que se imaginam em um ideal que não sabe o tanto que eles acham que eles sabem. Mesmo porque se soubesse, não pensariam o que pensam. Essa que é a grande questão. Não estariam na posição que estão. É verdade. E aí, o
Nazarov, ele tem esse papel para mim, no primeiro momento, que é esse papel corruptor, de fato. Né? E o mais interessante, e aí acho que essa que para mim é a grande genialidade, né, dessa reconciliação que o Turgueniev ele vai fazer no final. Todo mundo pode pensar, sei lá, mas o final é muito clichê, porra, casamento, todo mundo feliz. Não, é uma reconciliação entre a imaturidade e a maturidade. Perfeito. Porque o Arkady vai se transformar num homem. Ele não é mais um moleque, ele não é mais um jovem. Né? Então, beleza, isso aí na minha juventude até foi interessante escutar essas baboseiras todas. Mas agora, porra, tem que ter família, tem que ter mulher, tem que ter minha vida, sabe? Vou assumir os negócios da família. Entendeu? Então, pra mim, tirando, enfim, do personagem em si, a função dele é traduzir o que acontece de fato na vida de muitos jovens que se embebedam por um discursinho fácil, de um discursinho sedutor, um discursinho bacana. Que é isso que vai acontecer numa faculdade. Porra, isso é muito complicado de eu falar, porque eu sou da academia desde sempre. Eu tô na faculdade desde 17 anos, que é quando eu entrei, sabe? E eu nunca saí. Essa que é a grande questão. Eu nunca saí da faculdade. Por isso que é mais doloroso ainda eu falar o que eu vou falar. Mas é muito triste, porque eu trabalho com jovens. É muito triste você ver um bando de jovem que tinha um futuro brilhante pela frente, mas que se perde pelo menos uns 6. E quando se perde somente 6, sabe? Por vezes vai se perder pro resto da vida. Vai entrar em DCE da vida e vai virar um bolos. Pelo amor de Deus, é desgraça pro pai. Né? Enfim. E aí é muito triste porque você vê que aconteceu por conta de uma corrupção externa. E que é muito sedutora. Eu sei que é muito sedutora. Né? É maravilhoso você escutar que você não tem que ter. É isso, dever de nada. Você só tem que ter prazer absoluto o tempo inteiro. Você não está se sentindo bem, você faz o que você quiser. Não, a gente não pode fazer o que a gente quiser. A própria universidade, inclusive, ela já é uma institucionalização de determinados lugares que você sabe que você não pode fazer o que você quiser, porque senão as coisas não funcionam. Você não vai passar, você não vai ter nota, você não vai... vai ser nada. Imagina um estudante de medicina achando que vai fazer só o que quiser. Vai fazer o quê? Vai ser um açougueiro, né? Não vai conseguir fazer uma cirurgia na vida dele. Então, e isso é muito interessante, né? Porque você vê profissões mais técnicas em que as pessoas se impulsionam mais porque vão ter que ter realmente uma postura mais técnica na hora de executar, e determinadas profissões que são ditas, né, mais humanas, que você só tem que, parece que só fazer locubrações, parece que pode ser de qualquer maneira. Não pode. Quem fala bastante disso, inclusive, é o Pondé. Ele diz o seguinte, olha, parece que a galera de humanas acha que pode fazer de qualquer maneira porque é só você ficar pensando. Vai sair um monte de merda. Porque não é só ficar pensando. Tem estruturas que você tem que seguir. É isso que a gente estava falando no início. Né? Como assim você vai criticar o Freud se você nunca leu nada do Freud? Simplesmente porque você quer criticar. O professor falou uma frase, você já vai lá e critica sem ler todo o contexto. Não, você tem que se dedicar àquilo ali. Então, eu realmente entendo do porquê que há esse desvirtuamento, né? Porque é insuportável você ser tão jovem e você ter que ter, uma vida por vezes muito contida. Mas, e aí vai vir aquele papo, né? Que os jovens normalmente odeiam. Mas quem tá lá na frente já sabe o que acontece. Que você não tem como fugir disso. Porque se você fugir, você vai ter consequências drásticas e você vai querer voltar atrás. Só que, querido, não volta atrás. Olha, é maravilhoso, e a gente iniciou aqui a conversa falando da importância da literatura para a psicanálise e vice-versa, porque o Turgenev fala de exatamente tudo isso que você disse, contando uma história. Exatamente. A Rússia que ele estava descrevendo ali é essa Rússia que estava embebida, ele até cita o Proudhon, né, textualmente, pelas ideias revolucionárias. Perfeito. O Dostoiévski perdeu anos da sua vida, mas assim, anos da sua vida. Ele quase morreu, literalmente, por conta de ideias revolucionárias. E o Turgenev, ele está falando, olha a crítica dele nesse sentido. Os dois, fora o final, em nenhum momento do livro, trabalham. Blá blá daqui, blá blá de lá, sempre conversa conversa. Mas o Turgenev, ele é tão genial que ao mesmo tempo ele fica escancarando o tempo todo que os pais deles trabalham.
É Os mudar. funcionários estão ali trabalhando. Ou seja, olha, até arrepio. Para esses dois bobinhos estarem ali resolvendo os problemas do mundo, existem pessoas que estão, de fato, resolvendo os problemas do mundo. Verdade, perfeito. Né? Então, Isso, né? não, Olha hoje. É isso, é por isso que tu falaste, né? Parece que foi escrito ontem, é verdade. Mas isso faz um clássico de um clássico. Ele é atemporal. É exatamente. impressionante. Exatamente. E assim, a maneira, e ali sim, né? Engraçado que, enfim, a pena que a esquerda perdeu, assim, que a esquerda era uma esquerda erudita, né? Mas cada vez menos está sendo só militantismo e etc. Mas no Bazarov, sim, a gente tem uma pessoa racista, antissemita, uma pessoa que trata as mulheres da pior maneira possível. Sim, Né? um O jeito escroto que com as ele fala. mulheres. Não O respeita a jeito que ele relação com fala. os outros. Não, então o jeito que ele trata os funcionários. Sim. Assim, e o Turgenev está falando, olha, essa geração é vocês. Vocês estão querendo, né? Vocês estão querendo mudar os sistemas. Vocês saíram da universidade ontem. Né? Perfeito. Veja assim, o Bazarov, o único momento em que ele coloca sua prática é quando ele quer lá meio que dar em cima da menininha lá do casebre, né? Pega o filhinho no colo, assim, e fala, não, tá nascendo os dentinhos e tal. Sei o quê. O resto é só elucubração, né? É só conversa, é só não sei o quê. E aí ele fala por tio, pro tio do Ascard que, não, porque né, eu tô correto, eu tô certo, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Então, assim, esse romance ele é maravilhoso, porque o sujeito, quando ele lê isso, ele tem que ser confrontado. Porque se ele está mais perto do Bazarov do que dos pais, ele precisa ali. Porque leitura é isso, leitura é confronto. Sim. Né? Leitura é confronto. Então ele precisa olhar ali, quase que da maneira do Aristóteles, né? De se expurgar por meio da leitura. Assim, eu estava relendo, e naquele monólogo do pai, do Ascard, assim, eu me emocionei. Porque aquilo é de uma sinceridade, que ele ama o filho. Ele quer ser entendido pelo filho. É verdade. É muito bonito. E ao mesmo tempo, Jéssica, e isso é uma das minhas crises, tá? É um dos meus demônios, ao mesmo tempo, os pais não conseguem enxergar, no caso, os demônios que são seus filhos. Sim. Porque o pai do Bazarov, a Coitado. mãe, nossa, eles não é o mesmo filho que a gente está vendo. Tanto que ele fica super emocionado quando ele pergunta pro Arcade sobre o filho dele, e o Arcade fala bem, né? É um grande homem. Aí ele fica tipo, super emocionado, coitado, né? Mas é isso. Mas isso é uma coisa interessante também, para a gente pensar a maneira como, por vezes, os pais, por uma culpa, e é isso, culpa inconsciente, de fato, não sabe nem de onde é que tá vindo essa culpa, mas sente aquela culpa. Extrapolam na leniência com os filhos e se transformam, em Bazarovs da vida, em pequenos ditadores, né? Como o Freud dizia, Sua Majestade é o bebê. Porque você tem tanta culpa com tanta coisa que você é leniente com que você não pode ser leniente, porque vai cobrar um preço alto depois. Você precisa estar presente de uma maneira, inclusive, muito, por vezes, dura e assertiva com o seu filho, para ele entender que é isso, que existem limites, que não é o niilismo completo como o Bazarov coloca, né? Ou seja, que nada, enfim, nada importa, nada é absoluto, que tudo é relativo. Não, existem limites que é isso que precisam ser postos para que a gente entenda, inclusive, o nosso lugar, para que a gente não chegue na casa dos outros e a gente se esparrame no sofá. É isso como o Bazarov fazia, pedindo né? comida, né? Parece um animal, né? É isso, bestializado, né? Quero vinho. Agora sim, né? Vamos lá na casa de fulana, tá? Mas o que fulana tem? Mulher consegue conversar mais do que meia hora, né? Não, tem champanhe. Sim, agora tá.
tá falando a minha língua e tal, é um animal, né? Exatamente, bestializado. E o mais impressionante é que o Turgenev ele está escancarando isso para a sua geração, que era essa geração mesmo dos caras, não, a gente precisa revolucionar. De fato, eles tinham mesmo questões assim, porque, assim, Jéssica, a vida na Rússia do século XIX, para quem era pobre, era um negócio assim, era do jeito que o Bazarov tratava os funcionários dele mesmo, dali para pior. Então, Inclusive, foi em 61, foi um ano antes que acabou com a servidão, não foi isso? exatamente, eu ia falar a respeito disso mesmo. E, ao mesmo tempo, eles tinham o russo, né? Ele tem uma elevação por autoridade, que é um troço assim, que está no DNA deles. Uhum. Então, a gente vê ali mesmo essa questão da servidão, que mesmo depois que teve, né, a lei agora não era mais escravos, né? Isso não mudou muita coisa, assim. Então, claro, pensando até de maneira um pouco mais psicanalítica, né, a reação a isso aconteceu, sobretudo em 1917, é muito forte. Sim. Vai ser muito forte. Né? E, de alguma maneira, os escritores, tanto Turgenev quanto Dostoiévski, eles estão profetizando isso, no sentido, vai dar merda isso daí. Olha, isso aí vai dar merda. Né? De um lado, você tem um autoritarismo. Engraçado que o Turgenev não mostra esse autoritarismo da parte dos pais. Eu acredito. É verdade. Ele mostra mais essa revolução mesmo da parte, esse espírito revolucionário da parte dos filhos. Dizem que o personagem talvez mais conservador e autoritário é o Pavel, que é o tio. Eu não consegui ver muito isso. Não, também. A beleza, por exemplo, daquele padre. Sim, verdade. Né, que tomou 2 taças de vinho e recusou todas as vezes que lhe tentaram dar mais. Sim. Então, assim, ele não tentou embate teológico, intelectual. Ele foi um sacerdote. Sim, verdade. Né? E assim, não é um sacerdote bestializado, como é feito na literatura contemporânea. Né? Um sacerdote imoral. Não, um sacerdote de verdade. Né? Foi lá, fez a missa a pedido da mãe devota, e o pai devoto também. Né? Uma coisa, Jéssica, eu queria falar com você, é que, assim, isso fica muito nítido no livro, é que os pais têm raízes. Você falou que está desde os 17 anos na universidade, né? Então, você criou raízes na universidade. As críticas que você faz na universidade são críticas de quem tem raízes nesse lugar. Então, os pais dos tios, né, no caso do Arkady, eles estão naquela fazenda há muito tempo. É verdade. Os pais do Bazarov, eles estão naquele lugar há muito tempo. Sim. Né? E os dois personagens, eles ficam pulando de canto para outro canto. Eles não criam raízes em lugar nenhum. É verdade. Eles vão em várias casas ao mesmo tempo, né? Muito interessante, é verdade. E pouquinho, né? Ah, cansei. Né? O máximo lugar que eles ficam lá é com a menina, né? O Ditsova, mas é por outra questão, de paixão, etc. Mas mesmo assim não cria raízes, né? Não criam raízes. Sim. Porque é isso, até para você criar raiz, você precisa talvez ter um reconhecimento de si que eles não tivessem. Por isso que talvez tem um momento bem interessante, né? Que eu até anotei que o Arkady está interpelando o Bazarov para perguntar o que ele estava sentindo, né, em relação ao Ditsova, e ele diz que ele está com raiva. E eu até anotei, né? Ele não se apaixona, ele não sente amor, ele sente raiva. Olha que coisa interessante. A maneira como ele descreve o sentimento dele diante... É isso, de um apaixonamento que ele estava sentindo por aquela mulher. Tanto que é a mulher que ele pede para ir na morte dele, né? Quando ele tá ali sabendo que ele vai morrer, ele pede para avisá-la, na verdade. Ele não pede nem para ela ir, mas ele pede para avisá-la. E ele fica, mesmo não dando braço a torcer, ele fica emocionado quando ela vai até lá. Sim. Né? Quando ela leva, inclusive,
talvez um fio de esperança que era um médico alemão, né? Para tentar salvá-lo de alguma maneira. E que ele talvez jamais esperasse aquele movimento dela. Mas ele não fala de afetos, né, concretos em relação ao que ele está sentindo ali naquele momento. Ele diz que ele sente raiva, né? Então eu não sinto amor, eu sinto raiva. Que descreve bastante aquele momento em que o Arkady vai descrever, né, quem é o Bazarov, que ele vai dizer que é o niilista, que é a parte talvez mais falada do livro. E quando ele vai falar, né, do que é o niilista, ele diz o seguinte: olha, a gente só quer destruir tudo. Né? Tá, e aí o Pavel perguntar, mas vocês não criam nada? Não, criar não precisa criar, a gente só tem que destruir tudo mesmo, porque nada presta. Então, se nada presta, quando eu sinto uma coisa que é bom você se apaixonar por alguém. Claro. Você traduz no oposto, você traduz pelo ódio. Então, no apaixonamento vem o ódio, que é a raiva. Por quê? Porque não tem nada bom. É isso, é uma destruição completa. São pessoas que não têm raízes, são pessoas que nem sabem se reconhecer. Tanto que, por isso que é bem bonito o que acontece com o Arkady, porque quando ele se vê apaixonado ali também pela Kátia, e ele talvez já comece a reconhecer algumas coisas, tanto que ele vai abandonando mais o Bazarov, né? Ele vai se afastando mais, ele vai atrás da Kátia, ele vai dizer o que ele está sentindo, quer ouvir o que ela está sentindo, que ela também já estava, né, toda apaixonadinha por ele. Sim. A partir daquele momento, ele talvez é ali que ele consiga se encontrar de alguma maneira. E talvez por isso que ele vai se afastando do Bazarov, né? Por isso que eu coloquei de uma maneira simbólica o Bazarov, né? Porque na medida em que eu me apaixono por alguém e eu consigo me deparar com esses sentimentos, eu consigo, inclusive, nomear isso que eu estou sentindo, eu não preciso mais ficar naquelas ideias malucas que eram sedutoras até então. Né? Agora não, agora eu sei quem eu sou. Agora eu sei o que eu sinto. Agora não está mais tudo perdido, não está mais tudo turvo como estava anteriormente. E agora eu posso seguir com a minha vida. Tem uma coisa bem interessante, né, que todo mundo fala, mas todo mundo fala de uma maneira clichê, mas a gente poderia traduzir, porque é exatamente isso que acontece. Todo mundo diz que o amor cura, mas as pessoas levam essa frase de uma maneira tão banal, mas elas não sabem do poder dessa frase, porque o amor curar é você se reconhecer diante dos afetos. E você pode construir diante disso. Né? Então, o que foi que o Arkady fez? Ele acabou com a destruição e ele foi construir diante de um afeto que ele estava sentindo. Né? Por isso que é bonito também, porque é uma espécie de reconciliação consigo. E se eu fosse fazer uma analogia, é isso que acontece, bom, deveria pelo menos acontecer num consultório psicanalítico. Eu não quero destruição do meu paciente. Eu não quero um niilismo absoluto, eu não quero um nadismo. Eu quero que ele pelo menos consiga minimamente reconhecer quem ele é e os afetos que ele tem para que ele possa construir diante disso. É por isso que por vezes é muito triste ver como é que as pessoas não conseguem perceber que é isso. Teve uma coisa que me entristece muito, é as pessoas chamarem o Freud de niilista. Porque um niilista ele jamais poderia ter criado uma terapêutica que é para fazer com que o outro fique bem diante de si mesmo, sabe? É diferente de você olhar para o Nietzsche e falar, porra, ele é um niilista. Realmente. Sim. Né? Claro. Pelo amor de Deus, ali não tem nenhuma possibilidade para ele, né? Também, coitado. Ele realmente, na vida dele, não teve nenhuma possibilidade. Sim, rodeado de pessoas escrotíssimas, inclusive a mãe e a irmã. Mas o Freud não. O Freud ele realmente apostava no paciente. Inclusive, e é isso, né? É só realmente quem vai se aprofundar, tanto na teoria quanto na própria biografia do Freud. De maneira pessoal, ele era assim. O Freud, isso ninguém fala, ninguém sabe disso. Mas o Freud, nas cartas que ele trocava com os filhos, ele pedia intervenção dos filhos em casos graves de pacientes dele. Então tem um caso gravíssimo dele, que é o homem dos lobos, que fica louco e perde tudo, perde dinheiro, fica na lama. Um homem que era muito rico e fica tipo paupérrimo, tipo Dostoiévski, sabe? E aí o Freud tem uma carta que ele manda que é muito bonita, ele fala, meu filho, veja se você consegue vender o relógio desse meu antigo paciente, porque ele tá precisando de dinheiro e ele não tem mais nada. E que tristeza, né? Um homem que já teve tudo e hoje não tem nada. Era alguém que se preocupava com os pacientes, sabe? Alguém que realmente, tinha um olhar mais devoto àqueles sujeitos ali. E é isso que é a psicanálise, no final das contas. É assim que eu traduzo. Eu jamais, só se você for um psicopata completo ou um sádico completo, eu jamais vou trazer alguém para o meu consultório simplesmente para ficar brincando com os sentimentos dele
E pra, é isso, para no final das contas dizer, olha, não tem nada que se possa fazer, sabe? Segue a tua vida da maneira como tu quiseres, faz tudo que tu desejares, que a vida é isso mesmo, a gente vai morrer de todo modo. Não, eu vou Sim. tentar dar a máxima possibilidade para ele minimamente ter condições de viver uma vida, é isso, uma vida tranquila, em paz, sabe? Em paz Sim. consigo mesmo, no final das contas. O Turgenev, ele mostra esses dois caminhos, né? Exatamente. Para quem quer uma vida só de destruição, você vai chegar provavelmente nesse lugar. Para Exatamente. quem se permite amadurecer, que o amor é um amadurecimento, né, Exatamente. muito grande, você vai encontrar esse lugar aqui, enraizamento. Exatamente. Eu lembro a primeira vez que eu li, primeira vez não, que eu só li uma vez, aquela biografia da Elizabeth Rodriguesco, Sim. e assim, quando ela fala, e ela escreve muito bem, né, Ela é maravilhosa. que o Freud, perante o sofrimento da esposa dele, que era ter um filho atrás do outro, um filho atrás do outro, um filho atrás do outro, Sim, verdade. e eles tentaram, né, métodos contraceptivos na época, etc. E aí ele recua e fala, beleza, a gente não teremos mais sexo. Sim. Mas é um ato de amor. Sim, você está abdicando de algo que é muito prazeroso, inclusive. E eu lembro, eu não esqueço a frase da Elizabeth Diniz. Ela fala, um dos homens que mais pensou a sexualidade do século XX foi Castro, né? É verdade. É Em verdade. um momento da sua vida. Como que eu vou falar com um sujeito desse? É um tirano. Verdade. Né? A preocupação com a esposa, a pessoa mais próxima, né, da vida dele, etc. Claro que ele tinha um relacionamento muito século XIX ali, com a esposa, com o filho. Mesmo assim, muito diferente, né? Que já era um homem muito diferente do seu tempo. Sim. Mas quantos homens, Jéssica, casados, fariam o que o Freud fez? É verdade. E assim, se abdicar da esposa e não é, né? Vou me abdicar da esposa e vou fazer o que eu quero aí fora. Sim. Então, assim, é o ato de amor que só pessoas maduras conseguem. Perfeito. Quem É não sacrifício, dá né? esse passo, né? Quem não dá esse passo é Amor esse daí, também é sacrifício. destruidor. Isso é uma coisa bem interessante, né? Porque as pessoas falam muito isso hoje, por vezes, da boca para fora, né? Amor é sacrifício, você quer abdicar de determinados lugares, de determinadas coisas pelo outro. Mas elas, por vezes, elas não entendem o que realmente isso significa. Que o sacrifício, por vezes, é você literalmente ter outras possibilidades, porque ele poderia ter tido outras possibilidades, mas ele fica ali com aquela que ele elegeu e que ela também o elegeu. Diferentemente do que muitos pensam, a Marta literalmente foi a única mulher da vida do Freud. A única. Não, ele amava ela desde a adolescência, nas cartas que ele mandava. Ele adorava ela. Ele adorava, ele amava mesmo. Sim. Né? Amava mesmo. Eu lembro que a Elizabeth fala que ele estava traduzindo o Stuart Mill, né? Estava lendo, estava traduzindo, me lembro. Sim. E aí o Stuart Mill falando sobre a liberdade, não sei o quê, e ele fala, nossa, você será uma grande mulher dona de casa, que não sei. E aí a contradição e tal. Maravilhoso, assim, né? Mas ele, de fato, ele amava mesmo. E o Turgenev, ele, assim, tem um momento do livro que o Bazarov está discutindo com o tio do Ascard, e aí aquele momento, para mim, assim, eu vou levar para o resto da minha vida esse negócio, porque em certo momento o tio do Ascard fala bem assim, tá, mas e a lógica? Uhum. É a coisa mais básica, né? 2 mais 2 são 4. Sim. Aí o Bazarov fala, dane-se a lógica. Que coisa retrógrada, né? Lógica. Pra que lógica? Cara, tu chegou na fazenda falando que tu era um médico, que estudava química e física e não sei o quê. Então, assim, Não, assim, a é isso, né? tradição, É uma né? contradição, inclusive, com que escolheu, né? Ele escolheu a profissão de médico. O que seria medicina sem lógica, pelo amor de Deus? O que ele vai Não, fazer com os então, pacientes dele? exatamente, né? E ele o Mas, tempo todo, que é olha que coisa. materialista, que é químico, que é físico, né? Exatamente. E olha que coisa interessante, né? Pra gente parar pra pensar.
Tu fizeste um paralelo perfeito, né? O que acontece com o Arkady quando ele... É isso, ele retoma uma posição madura, né? Então ele vive uma maturidade, inclusive na descoberta do amor, né? Então aí ele vai viver com a mulher que ele escolheu, que o escolheu também, que era apaixonada por ele, vai ter filho, vai casar, vai assumir os negócios do pai, etc. Em contrapartida, a gente tem o Bazarov, que diante do amor, ele repele isso no primeiro momento. Ah, beleza, o Ditsova também não queria nada com ele. Eu não sei se... É isso, né? Mas aí já é a gente elucubrando também, né? Mas eu não sei se ela não... Sei lá, se ela enxergasse um outro Bazarov, talvez ela pudesse se interessar, porque ela se interessa por ele, né? Sim, De alguma sim. maneira. Sim, Então... sim. Mas é porque era ele, sabe? Isso, acho que nenhuma mulher ia se sentir segura, a não ser quando não tá na loucura ali da juventude, né? Mas ia se sentir segura com um cara que nem aquele, sabe? Então, ele, diante de toda a empáfia dele, ele repele esse amor e ele vai... É isso, ele vai colher tudo que ele plantou. Ou seja, todo esse niilismo, todo esse relativismo, ele vai colher. Porque olha que coisa interessante. Para mim, essa a maneira como o Turgenev ele descreveu a morte do Bazarov, né, o motivo da morte dele, é perfeita. Por que é perfeito? Porque eu tô falando de um grande autor que poderia ter feito malabarismo. Quer dizer, não, ele teve uma morte através, sei lá, de um duelo. Não, não. Ele foi fazer uma autópsia e ele se cortou por desleixo. E ele contraiu tifo. Por que isso é perfeito? Porque a vida dele é desleixada. Ele é um sujeito desleixado. Ele perdeu a vida, a juventude, tudo por desleixo, por conta de empáfia, por cara alta. Olha que coisa triste. É Perfeito. basicamente isso que a gente está discutindo aqui. Meu Deus, quando é que esses jovens vão acordar? Eles vão ter que ter o desfecho do Bazarov. Vão, por desleixo, vão perder a vida. Sei lá, se a gente pegasse o exemplo, né? Esses jovens que agora a gente está vendo, por exemplo, né? Jovens que foram lá para a Lesp, em São Paulo, né? Fazer aquela balbúrdia toda, né? Levaram gás de pimenta na cara, levaram um cacetete no lombo. Sim. Vamos supor que um jovem desse, que está lá na balbúrdia, achando que isso é vida, está se sentindo vivo, levasse um tiro e que perdesse a vida dele ali. Olha que coisa triste. Por quê? Só para constar que você é muito descolado, porque você foi lá com seus amigos, entre aspas, para fazer balbúrdia em um lugar que não é para fazer balbúrdia, levou um tiro e morreu a troco de nada. Você deixou o dom da vida se perder por desleixo, da mesma maneira como Bazarov deixou. E o mais impressionante disso tudo, por isso que o título, né, Pais e Filhos é perfeito. Porque no final das contas, o único que vai ficar até morrer na velhice, indo de joelhos para ficar chorando no seu túmulo, são os seus pais. Nenhum daqueles que estavam lá, dizendo que são seus amigos, na balbúrdia também com você, vão querer saber se você vai ter dinheiro para sair da cadeia agora, porque está preso. Se for um menino pobre de periferia que não tem dinheiro para pagar advogado, vai ficar preso. E cadê a galera que diz que é teu amigo? O teu pai, coitado, vai ter que dar um jeito, vai ter que pedir para vizinho, vai ter que fazer vaquinha para tentar pagar um advogado para te tirar dali. Valeu a pena, sabe? Então, para mim, o Turgenev, ele está descrevendo isso que a gente está vivendo exatamente agora, hoje. Pronto, ele descreveu isso que a gente está vivendo hoje. Os diários do Dostoiévski, assim, ele foi preso por bobeira. Sabe? Assim, o cara ficou... Ele não ficou exatamente 20 anos na Sibéria, né? Ele ficou... Assim, o pessoal fala sem conhecer, por pouca leitura. Ele ficou 20 anos preso, mas ele ficou andando de um lado para cá e tal. Como ele já era meio famoso, tanto na Sibéria ele não ficou no mesmo lugar que os presos comuns, etc. Então, assim, o pessoal tem que ler mesmo, tem que conhecer, igual a qualquer grande autor, né? Tem que conhecer mesmo a vida do sujeito para parar de falando bobagem. Mas aquilo mudou a vida dele. Sim. Não, o que ele passou foi um milagre. Ele ia morrer. E assim, eu até me emociono que a carta que ele manda pro irmão dele, logo após, né, tá lá em pé, perante as espingardas e tal. Ele tem uma espécie ele teve esse milagre. E como você falou, e quantos que às vezes não vão ter? Sim. Né? O Turgenev tá falando, ó,
vai ter dois caminhos aí, provavelmente. Claro que as coisas não são binárias, né? Sim, Mas se sim. você continuar, isso é muito provável que você vai chegar aqui e o outro vai chegar aqui. Exatamente. Né? Exatamente. Eu vejo um Bazarov, e aí eu acho que eu me irrito muito com ele, porque eu me vejo muito nele. Né? É Uhum. óbvio isso. Porque, Em algum momento a gente já... É isso, a gente já passou não, sim, é um por ser sujeito do que Bazarov. ama, é um sujeito que ama a própria inteligência. É verdade. É Ele não verdade. gosta das pessoas. É Ele só quer verdade. discutir, ele quer conversar, ele quer saber o argumento do outro, quer É mostrar que o verdade. argumento dele é melhor, que ele leu mais livros. E as outras pessoas estão vivendo. Ele não gosta de arte, Sim. né? E o Ascard vai lá ouvir a Kátia tocando piano, tocando Mozart. As relações humanas, assim, ele ama a própria inteligência. É verdade. E essa inteligência não leva ele a lugar nenhum. É verdade. Né? Né? É isso. E é o Eu pior. fico... Desculpa. Desculpa, pode falar, imagina. Não, eu ia falar que é uma inteligência que não tem. Ele acha que ele É tem. Ele não é isso que eu ia falar. inteligente. É isso. Tanto que quando confrontado, se defende, né? Não, porque eu jamais vou estar errado, né? O outro que está errado. Quem vai falar? Dane-se a lógica, né? Exatamente. E aí, como É você essa não. coisa, né? Você tá mostrando pro... Isso é muito louco. Você tá mostrando pro outro que tá equivocado, mas ele desconfia daquilo que ele tá lendo. Ele tá vendo com os próprios olhos. É uma loucura assim surreal, né? O nível que a gente pode chegar por conta de... É isso, narcisismo, no final das contas. Elevação do eu. Completamente. O Adam, que diz que ele lembra esses acadêmicos atuais que só querem ver debate, argumentação, oratória, uma competição. Então, assim, claro que a gente iniciou e batemos bastante nessa tecla. A vida acadêmica é leitura, é Uhum. profundidade, né? Sim, Mas, ao mesmo tempo, é vida humana. sim. Né? Você está em contato aí com teus alunos, com as tuas alunas o tempo todo, na clínica, etc. Uhum. Então, é uma coisa que está ali, é dialética o tempo todo. Né? Sim. Infelizmente, a academia, infelizmente, pelo que eu vejo, que eu tenho contato com a academia hoje, é só esse lado. E, quando é só esse lado, é o Bazarov, que é essa Sim. cortina de fumaça, que quando você vai tentar pegar alguma coisa no meio dessa fumaça, não tem nada. É Não verdade. tem profundidade, não tem erudição. São os moleques eu vou fazer 30 anos ano que vem, então acho que já posso falar assim, são os moleques. São, são os moleques, assim, que cara, que saem da universidade sem ler um livro inteiro. Isso é muito louco. Isso é Né? muito louco. E aí, quando chega na reunião do final de semana com a família e tal, não, porra, porque eu estudo na federal, que não sei o quê, aí o tio fala Sim, alguma coisa. O tio tem vivência, às vezes o tio sabe muito mais do que tu, moleque. é Aí você vai verdade. falar, dane-se a lógica. Né? É isso. É isso. Né? O tio vai falar para ele, ó, se você for nessa manifestação aí, às vezes vai ter uma bala perdida e tu pode morrer, sua desgraça. Sim. Não, mas a gente precisa, né, Mudar que... o mundo. É, E é isso, né? No final das contas, é aquela frase, né? Profética do Top de Elite. Vai virar estatística. Porque ninguém... Cara, se não forem as pessoas que estão ali por você desde sempre, ninguém vai se importar. É isso. Infelizmente, você vai virar só mais um. Isso é tão louco. Porque quantos já não padeceram desse lugar e ainda assim outros continuam ficando nos mesmos lugares, não olhando a história, não vendo o que já aconteceu, repetindo sempre a mesma coisa. E no final das contas é isso. Quem vai sofrer são os pais do Bazarov. São sempre os que vão sofrer, coitados. É isso para mim é o mais triste de tudo, sabe? Eu acho que por isso que me pegou bastante. Porque é o que eu vejo no dia a dia. É isso. É até engraçado porque eu também tenho 30 anos, né? Então eu não sou tão mais velha que os meus alunos. Mas por vezes, eu encarno aquele lugar que é daquela tia que fala: meu filho, pelo amor de Deus, escuta teu pai, sabe? Vai estudar, sabe? Vai apresentar o trabalho, não fica no barzinho da frente da. Porque eu acho realmente muito triste que almas se percam. Porque pra mim é isso. O Bazarov é uma alma perdida.
Ele é Perfeito. tanto uma alma perdida que ele teve o desfecho que ele teve. Ele poderia ter tido redenção. Mas Sim. é isso. Ele tá tão embebedado no próprio eu que ele não abriu o mínimo que seja. Ele só precisava de um mínimo, sabe? Se abrir para o contato com o outro, com a externalidade, com a experiência. Não, ele se embebedou em si. E todas as vezes que a gente se embebeda em si, acontece o que aconteceu com o Narciso. A gente morre afogado. É isso. Perfeito. Perfeito. E desde o começo do livro, o Turgenev está mostrando, ó, ele teve oportunidades. Sim, isso é muito verdade. Isso é muito Né? verdade. Inclusive pelos pais que tinha. Exatamente. Todo mundo trata muito bem ele. Exatamente. Né? O respeita, inclusive. Sim. Ele teve oportunidade. Era do lado dele. Uhum. Era ele que precisava. Mas o orgulho era tanto, né? O orgulho foi tanto que foi isso, se afogou, Exatamente. né? No próprio lago do espelho. Sim, exatamente. Que livro, né, Jéssica? Que livro. Não, eu poderia ficar aqui a noite inteira, né? Que Realmente livro. tem muita coisa. Uma coisa que é bem interessante também, né, para quem ainda não leu, que vai ler, ou para quem gosta, inclusive, de discutir, né, literatura com psicanálise. Assim, eu vou falar de um lugar e também vou dar uma dica. Eu gosto muito de fazer a leitura do livro inteiro e não ficar presa necessariamente na psicopatologia dos personagens, porque isso acontece também na clínica. Se você fica muito preso nos sintomas ou nas características da estrutura, etc., você não escuta o paciente. Então, para mim, a leitura do todo ela é muito melhor do que a leitura das peculiaridades, porque depois, quando você lê o todo, você consegue ver e ter uma noção melhor das peculiaridades. Né? Então, uma dica para quem, principalmente para quem é da psicanálise que está assistindo a gente aqui, não tem a tendência de fazer aquilo que o próprio Freud lhe recriminava, né, que se fizesse, que é simplesmente uma leitura biográfica, por vezes, ou do romance, né, ou do livro, ou até mesmo uma leitura psicopatologizante. Ou seja, eu quero ver se o Bazarov ele é um perverso ou se ele é um neurótico. Isso realmente não tem tanta importância pra gente. Eu preciso entender psicamente qual é o conflito do Bazarov. Aí sim. Né? Que é exatamente isso que a gente está fazendo agora, né? Quem é o Bazarov? Isso é muito mais importante do que dizer o Bazarov é um neurótico ou o Bazarov é um perverso. Isso realmente não tem importância alguma. Então, é uma dica que eu deixo, porque eu sei que muitos, por vezes alunos, inclusive, que são da psicanálise ou da psicologia, têm essa tendência a psicopatologizar os filmes ou os romances, né? É aquele clássico do curso de psicologia. Assiste um filme e me diz, ele é psicopata ou ele é bipolar? Não façam isso. Mesmo porque tem uma peculiaridade da literatura clássica, principalmente, né? Que é tão rica que você ia empobrecê-la se você fizesse essa redução dos sintomas. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Essa psicanálise de boteco, né? Exatamente. Não vai. A gente zoa muito isso, mais lá na área da filosofia mesmo. Sim. Mas, assim, primeiro que é um personagem, claro que é um personagem muito bem escrito, né? A gente aqui tá vendo as camadas e camadas, mas é um personagem. Né? Um personagem que não passou por análise. Não, certamente. Mesmo porque ele é aquele seu analista, né? Ele... É um personagem que não passou por análise. Então, assim, ele serve para ser aquilo que a gente falou no começo da live, para dar repertório, né, intelectual, cultural, humano aos analistas, aos leitores, aos Exatamente. pais. Assim, é um livro que todos os pais deveriam ler. Exatamente. Mesmo porque é isso, né, que a gente está falando desde o início. Eu consigo enxergar um monte de Bazarov que chega tanto na clínica quanto na universidade. É isso que os autores clássicos fazem com a gente. Eles nos dão um repertório. Tu resumiste da melhor maneira possível. Repertório. Por isso que, de novo, a gente está falando, por isso que a gente precisa ler literatura, a gente precisa ler poesia. Por isso que o Freud foi um gigante de leitor de literatura, porque ele tinha repertório. Né? Sim, exatamente. E essa é só a primeira, né? Só a nossa primeira encontro. Nossa, Tá. o próximo para mim é da minha paixão, né? É o Memórias do Subsolo. Que livro, cara, que livro. Não, eu sou apaixonado pelo Dostoiévski, apaixonadíssimo mesmo.
foi um homem brilhante, né? A gente vai falar bastante dele aí no próximo Mas a gente vai encontro. continuar com os russos, né? Olha que interessante. Foi aleatório. Então, você vê, e eu fui misturando ali, né? Sim. E eu acho que tem 3 russos, pelo menos nessa Tem temporada, Tolstói, né? né? Vamos dizer assim, Tolstói tá no final, que também teve uma vida. Eu O vi, Tolstói. inclusive, que o que tu escolheste do Tolstói é um dos teus livros preferidos da vida, não é isso? Esse livro, assim, cara, nossa, eu percebi isso esses dias, tá? Os livros mais preferidos, os livros que mais me impactaram têm Uhum. relação, assim, amorosa. Ah, tá. Então, daí, faz sentido. Mas, mas esse livro, assim, nossa. E o Tolstói, de fato, tá? Só para Uhum. deixar aí um gostinho pro pessoal que vai assistir essa live, o Tolstói, ele teve uma vida muito putanheira, assim, Uhum. muito. Ele casou com uma menina muito tranquila, muito santa. E a menina, quando leu o diário dele pela primeira vez, ela quase teve assim, meu Deus, quem que é esse cara? Já tá casado, né? E aí os dois ficavam trocando diários, mas chegou um momento da vida do Tolstói que ele escrevia um diário falso, entregava Uhum. para ela, e continuava escrevendo o seu próprio diário do jeito que ele gostaria, né? Do jeito que ele Nossa. gostava, desculpa. E aí, já no final da vida, o nome da esposa dele era Sofia, né? Sofia Tolstai, o sobrenome da família, do Tolstói. E ela teve contato com esse diário verdadeiro dele. Sim. E aí, nossa. E foi aquele livro que eu escolhi, né? Que é um dos livros mais biográficos no sentido do casamento do Tolstói, que é um velho que se casa com uma menina mais nova e tal. Então, enfim. Olha, para quem for acompanhar a gente, aí tem muito repertório, né, Jéssica? Não, e a gente vai tocar em inúmeros assuntos, né? Isso que é mais interessante. Várias temáticas, de fato, humanas, sempre humanas, obviamente, são abordadas diante desses livros que a gente selecionou. Isso que é o mais legal. Bom, Jéssica, obrigado, tá? Nossa, eu que agradeço, foi maravilhoso. Essa primeira conversa aqui me deixou mais animado do que eu já estava. Eu espero aí que todo mundo venha acompanhar, quem quiser ir lendo os livros junto com a gente, né? Por isso que a É gente verdade. divulgou, né? A gente meio que tá fazendo um clube de leitura, só que de graça, né, pra galera. Não estamos cobrando nada, né? Exatamente. A gente não vai vender curso no final. Pelo amor de Deus. Não No vamos. máximo que a gente vai fazer, eu acho que até lá, acho que já foi lançado. A gente vai divulgar o livro que a gente vai lançar juntos. Isso, boa. Boa. Talvez aí a gente escreva uma coisa ou outra, É né? verdade. Aí é acadêmico mesmo, É artigo, etc. verdade. Mas a gente não vai lançar Isso, curso, isso aqui não é uma estratégia, né, de coaching. uma masterclass, não. É que a gente quer de fato ajudar, pelo menos eu, e eu tenho certeza que você também, a gente quer ajudar as pessoas, dar É mais verdade. repertório, quer aprender também, porque as pesquisas, né, nesse livro, a gente aprende É demais, verdade. as suas contribuições aí da psicanálise, pô, eu vou ficar pensando aqui, na próxima releitura que eu fizer, essa questão que você falou do Bazarov, que ele precisava, assim, se aceitar para o mundo, etc., maravilhosa mesmo. Assim, vou ficar pensando muito nisso. Então, a ideia é essa mesmo, né, Jéssica? Isso. Obrigado. Eu que Agora agradeço. em janeiro, né? É em janeiro, primeira quinta-feira de janeiro, né? E aí, E se eu quer dar um acho. recado final aí pro pessoal? Não, eu só queria agradecer muito, enfim, foi maravilhoso. Eu tenho muito prazer de discutir essas coisas. Tu conseguiste reunir enfim, duas maiores paixões que eu tenho, que é literatura e psicanálise, né? Enfim, por isso que não somente para retribuir o favor que tu fizeste de escrever um capítulo pro livro que eu tô organizando, mas porque realmente foi, enfim, foi certeiro esse convite que tu me fizeste, porque eu realmente tenho muito prazer em discutir literatura, psicanálise e também, obviamente, não somente para ajudar todo mundo que quer enveredar aí por esse caminho, mas por uma questão própria minha. Eu aprendo muito contigo. Enfim, tu sabes que eu confio muito no teu trabalho, eu indico muito o teu trabalho o tempo inteiro e ambos vamos ganhar com essa parceria. Muito obrigada pelo convite. Bom, obrigado. Obrigado mesmo. E saiba que o contrário também é verdadeiro.
tá? Um abraço aí a todo mundo que assistiu, a todo mundo que vai assistir. E até janeiro com as Memórias do Subsolo, para quem já quiser ler. Né? Algumas traduções são as Notas do Subsolo, enfim. Podem ir lendo, chegar com a leitura é melhor ainda, porque eu acho que nem teve pergunta, a gente nem viu, enfim. Mas no próximo eu pelo menos atento melhor a isso. Tá, Jéssica? Obrigadão. Um abraço aí. Não, gente, boa noite.